Boa noite a todos. Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 57ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos vereadores Adriana Costa de Moraes Castro, Alex Nogueira, Alexandre Gottfried, Ismael Padilha, Francisco Cabrini, Josué Kersten, Paulo Horácio, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei Francisco de Oliveira. Ausência justificada pelo vereador Wilson Roberto Davimota. Antes de iniciar a sessão, foi aberto espaço para pronunciamento do senhor Juliano, representante da FACEPAR, Associação de Fanfarra de Araucária, a respeito das atividades da corporação. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, ao segundo secretário vereadora Adriana Costa, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. E em seguida, o primeiro secretário vereador Alex Nogueira anunciou o expediente recebido. Na sequência, o primeiro vice-presidente vereador Vanderlei de Oliveira fez a leitura das providências da mesa. No espaço para oradores inscritos, fizeram uso da palavra os vereadores Adriana Costa, Alex Nogueira, Pedro Nogueira, Paulo Horácio, Pedro Ferreira de Lima e Josué Kersten. No espaço para a apresentação das comissões, fez o uso da palavra o vereador Paulo Horácio. Na sequência, passou-se a ordem do dia. Leitura, discussão e votação secreta, parecer 109/2014, da Comissão de Justiça e Redação, e do veto parcial ao projeto de lei número 1625/2014, da iniciativa do prefeito municipal. Comentou a proposição o vereador Paulo Horácio. Em seguida, realizada a votação secreta, obteve o seguinte resultado: escrutinado pelos vereadores Francisco Cabrini, Josué Kersten e Paulo Horácio, com 9 votos pela manutenção do veto e 1 voto pela rejeição do veto. Ficou mantido o veto da iniciativa do prefeito municipal ao projeto de lei número 1625/2014. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 107/2014, da Comissão de Justiça e Redação, e número 86/2014, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 23/2014, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 23/2014, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, súmula. Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias disponibilizarem recipientes para armazenar medicamentos e perfumaria com o prazo de validade vencido ou não, utilizado para descartar no município de Araucária e da outras providências. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes, com pedido de destaque pela vereadora Adriana Costa aos artigos 4º, 5º e 7º, e pelo vereador Paulo Horácio ao artigo 7º. Leitura, discussão e votação do parecer número 108/2014, da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 24/2014, de autoria em conjunta dos vereadores, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 24/2014, de autoria em conjunta dos vereadores, súmula. Altera a emenda e demais dispositivos da Lei Municipal 222, de 31 de maio de 1978, na forma que especifica, aprovado pela unanimidade dos presentes. Por solicitação do senhor presidente ao plenário, foi incluído na ordem do dia o requerimento número 01/2014, da Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital Municipal de Araucária. Colocado em discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal e fizeram uso da palavra os vereadores Paulo Horácio, Alexandre Gottfried, Vanderlei de Oliveira, Alex Nogueira, Adriana Costa e Pedro Nogueira. O senhor presidente informou que o projeto de lei número 1663/2014, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2015, está aberto para recebimento de emendas. Ao prazo termina na sessão do dia 1º/9/2014. Agradeceu os que fizeram presente no plenário, bem como as pessoas que assistem à sessão pela internet, agradeceu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Essa é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Em discussão, a ata acabou de ser lida.
Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Josué, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Excelentíssimo senhor presidente, são 3 justificativas do vereador Wilson Roberto Davi Mota, Adriana Cosse e Alex Nogueira, para não presença na sessão de hoje. Tem a justificativa do vereador Roberto aí, né? São 3. Então, o vereador Roberto está participando de uma reunião junto ao Estado sobre a sexta nona, né, representando esse legislativo. Solicito a vereadora Adriana Costa, a segunda secretária, para leitura de providências da mesa. Boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Providências da mesa. Ofício número 125/2014 para o prefeito municipal, informando que foi mantido o veto parcial ao projeto de lei número 1625/2014, de iniciativa do Executivo, na sessão realizada no dia 18 de agosto de 2014. Seriam essas, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Solicito aos primeiro vice-presidentes e a oradores inscritos. Sim, senhor presidente. O candidato a deputado estadual, o senhor Paulo Henrique Areias Horácio. Vereador Areias, o senhor tem 5 minutos. Eu vou dar 30. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, distinta plateia, população, o povo administrado que nos acompanha pela internet. Eu pedi uso, me inscrevi, presidente, para tratar de alguns assuntos importantes aí para o andamento de certas causas nesse município. Aqui está uma representante, Zenilda, por favor, se identifique, só erga o braço assim para a gente, respeitando a questão da sua mobilidade. De novo, peço desculpa em nome do Legislativo a falta de acessibilidade, mas que em breve será resolvido aí com a determinação do presidente da reforma e adaptação desse prédio público para as pessoas com deficiência com mobilidade reduzida. Mas o fato que me traz aqui na tribuna, um dos fatos, é justamente o que trata da regulamentação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como a população que nos acompanha sabe do fato, não só o meu caso como vereador, que me identifico bastante com a causa, mas teve o apoio 100% dos vereadores dessa casa, o trâmite de maneira urgente, inclusive contra um despacho do jurídico com relação à matéria de competência, mas fizemos um acordo com o presidente na época e combinamos com o prefeito que o prefeito não vetaria a lei do Conselho e a Câmara promulgaria pelo decurso de prazo depois de 15 dias, e assim o fez, convertendo o projeto de lei em lei municipal, que foi criado por lei, a lei do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pois bem, no próprio bojo da lei, havia o prazo de 120 dias para o Executivo providenciar o decreto regulamentador e indicar os membros de uma comissão para realizar a primeira conferência já sobre a égide, sobre os olhos desse futuro conselho. Infelizmente, aquilo que a gente acaba vendo e acaba se afastando de certos compromissos por entender que o município enfrenta a crise, e eu posso falar isso porque acompanhamos aqui na Câmara, a maior crise financeira de sua história, que gerou uma série de problemas, aí, especialmente no último mês, essa discussão o problema com a gestora do hospital municipal, que o município às vezes acaba por deixar de executar determinadas obrigações, agora obrigações legais. Então, hoje, para informar, inclusive, os representantes das entidades que representam pessoas com deficiência nesse município, que protocolizei hoje na prefeitura um ofício com um tom, não diria de representação, mas de informar dos riscos do não cumprimento da legislação municipal. Protocolei abrir um processo administrativo na prefeitura, Zenido, para que se tramite logo a regulamentação por decreto e se o executivo
indique que faça o edital para que as entidades do terceiro setor indiquem seus representantes e o próprio governo municipal indique os representantes.gov para a composição paritária do conselho e, se for o caso, como especialmente da educação especial, a Marli Casmarec conversou comigo a questão de 1 mês e meio atrás, que a lei, apesar de ser nova, ela dependeria de uma adaptação à legislação. Mesmo assim, eu faço questão, falei pessoalmente, de deixar essa atribuição para o Conselho. Então, se instale o Conselho, cumpra a legislação e que essa matéria e todas as matérias inerentes à questão da acessibilidade no município, como, por exemplo, obras públicas ou obras privadas, que passe por deliberação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, está aí o compromisso, conversei na sexta-feira com os representantes, fiz o documento, depois vou encaminhar a cópia para vocês, para a gente acompanhar. Mas fui muito bem recebido, assim, com relação à motivação do ofício, justamente por entender que o ofício está ajudando a administração a acelerar o seu trâmite interno, sem nenhum problema com relação à política, porque o que trata é a questão da política da pessoa com deficiência. E fazer aqui um registro, que há muito tempo eu discuto esse tema, e tive vou usar uma expressão, assim, um retorno, um feedback positivo de uma líder nacional do movimento que trata dos direitos do autista, ou da pessoa com espectro autista, que é a Berenice Piana, a qual leva o nome da legislação federal que trata o texto, a lei de 2012, que chama-se Lei Berenice Piana, que trata do problema do autista, e tive uma felicidade na sexta-feira de ser contatado pela Berenice Piana e dela se oferecendo para vir aqui no município, falar sobre a questão da lei da inclusão e sobre os desafios, a vereadora Adriana, que está aí encaminhada, da gente defender a causa dessas famílias que, como eu tenho dito aqui desde a primeira semana do meu mandato, a questão, quando se trata de defender o direito da pessoa com deficiência, na verdade você está ajudando a salvar a família da pessoa, porque o que sobra é para a mãe. Então, por isso que a lei da inclusão tem que ser respeitada nesse município, no estado do Paraná, se tem direito ao professor assistente em sala de aula, e se os alunos, aqueles que não estão em idade escolar, têm condições de frequentar um centro terapêutico, ou esses centros considerar de cada especialidade, que o façam, porque é o tempo que a mãe tem para cuidar da vida dela e da família e poder reorganizar a sua vida. O segundo tema que eu trago aqui a colação é que tem a ver com o terceiro, que é a questão da saúde. Ficamos sabendo hoje, acho que não sei se tornou público isso na imprensa ou não, mas amanhã cedo assume o novo secretário de saúde do município, o Dr. Rogério Campa, ex-prefeito dessa cidade, médico, trabalhou no estado do Paraná, na Secretaria de Saúde, depois que deixou esse município, a prefeitura em 88, assume esse desafio de recolocar a saúde de Araucária no ponto que ela sempre deve estar como referência. A gente sabe da estrutura gigantesca que o município oferece na saúde e acabou absorvendo serviços privados e limitou, inclusive, investimento privado. Hoje, seria discutível, não do ponto de vista da decisão de criar o pronto atendimento infantil, que eu acho que o cidadão merece e tem direito, mas na época, quando o Hospital das Irmãs, que era um hospital de natureza privada e atendia o SUS, o ideal talvez fosse ter estimulado um grupo empresarial, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, assumir o hospital e dar uma opção até privada para o cidadão no município. As pessoas que aqui no município, e não são poucos, quase 40% da população que tem um plano de saúde, da comunidade, por exemplo, dos trabalhadores da Petrobras ou de outro setor do metal mecânico, que todos têm plano de saúde, acabam não tendo opção à noite no município de Araucária de procurar um serviço privado da área de saúde. Mas esta crise que se aportou no município, que vai refletir de novo, eu conversava com o Dr. Josué, que me explicava, que é quem tem conhecimento de causa sobre o assunto. Vamos dizer que agora, em 31 de agosto, fecha aquele famigerado índice da folha de pagamentos, que é que causa o poder limitante da administração com relação
a pagamento de avanço de servidores. Aqui nós temos servidores públicos que já há algum tempo não tem. Na verdade, esse índice, que vai se aproximar de novo dos 53, 52,2, 53, que vai engessar a prefeitura por mais 2 quadrimestres, esse índice não é verdadeiro, porque neste índice não está a despesa com os 450 funcionários, por exemplo, do hospital, não está com os médicos terceirizados dos plantões, não está com os servidores ou empregados públicos da empresa, por exemplo, da CMTC ou da Coab. Então, se pegarmos o que o município investe hoje e gasta com folha de pagamento, do ponto de vista do que chega na ponta, dá mais de 70% do município, dos 600 milhões que esse município arrecada por ano. Nós estamos falando de 420 a 450 milhões, ou um pouco mais, contando encargos, no caso, privados, que têm uma incidência maior de INSS. É mais do que 70%. Então, há que se pensar numa mudança que é muito difícil que eu faça a curto prazo, mas é possível se repensar esse jogo político em Araucária. Porque, caso contrário, se no próximo quadrimestre acontecer de ter uma decisão, vamos dizer que tenha que entrar o cálculo dos funcionários, dos empregados do hospital na folha, um abraço. Nossa folha de pagamento vai para 60 e poucos %. E aqui a discussão que tive com um líder sindical outro dia, questionando se o hospital gasta, numa reunião do conselho, a pessoa me pegou, não, mas porque gasta muito com o hospital, mas como gasta muito com o hospital? Meu Deus do céu, uma cidade que nem Araucária não poder ter um hospital de 3 milhões por mês, gasta 300 pagando empregado público ou funcionário, evidente que tem o direito a população sim, e tomara que o doutor Rogério Campa e que o prefeito Lisandro possa retomar o hospital da maneira que vinha sendo feito, executado até final de 2012, quando se instaurou uma crise financeira, e esse é o ponto de discussão da CPI aqui do Hospital Municipal, que eu chamaria até de CPI da ProSaúde, porque o patrimônio público, que é o HMA do município, esse é do cidadão de Araucária, que não tem a ver com o problema da má gestão da ProSaúde ou de qualquer outra forma de empresa que presta serviço lá dentro. Fiquei sabendo, inclusive, que parte das UTIs que o hospital conta eram locadas de terceiro, né? E a nova instituição assume, e o CRM vai em cima e diz, não, você vai assumir, então você assina aqui que está tudo em dia com o equipamento. Imagina, Grego, você pegar uma UTI que você não sabe como é que é o equipamento, chega o CRM e diz para você, não, você começa a atender amanhã, você assume a responsabilidade desse equipamento. A empresa, evidentemente, que não. Então, esse tempo para se reestruturar o hospital é essencial para que se compre os medicamentos, para que se compre o alimento e que se contrate a equipe de profissionais para que o abra, e o abra logo, que a população de Araucária merece sim ter o hospital. E um ponto que eu vou tocar, que esse meu vínculo, de certa forma, com a pessoa com deficiência, eu tenho acompanhado os casos de implante coclear, que é um implante feito, vamos dizer, tratar mais popularmente, feito na cabeça, no ouvido, que quanto mais cedo fizer esse implante, para as crianças diagnosticadas como surdas, possam escutar e aprendam na oralidade, aprendam a falar e se comunicar. Esse é um programa do SUS, 100% SUS, na fila de espera hoje em Araucária. Tem 4 crianças e 4 adultos em fila de espera para fazer um implante que é estimado aproximadamente pelo SUS em R$100 mil de investimento. Só que tem uma portaria ministerial que obriga que o que faz esse paciente a furar a fila no Hospital das Clínicas para fazer a cirurgia, para fazer o implante, que hoje é feito em Curitiba, é justamente a infraestrutura do município na área de fonoaudiologia. Esses R$100 mil que tem 4 adolescentes e 4 adultos, R$100 mil é para fazer cada cirurgia? Não, esse é um investimento do SUS, que o SUS considera para cada paciente. É talvez um dos maiores investimentos do SUS de resgate da cidadania, de fazer a criança passar a ouvir, aquelas que têm condições, para que ela possa passar a falar, se comunicar, ser alfabetizada. Porque nós temos 2 casos de criança em Araucária, que estão com 12 anos de idade, são indicados para o implante, mas que não conseguiram ser alfabetizadas por isso. Então, qual que é a situação que vivemos? Então, eu vou pedir, especialmente agora, ia falar com o Dr. Cláudio, o Dr. Cláudio deva assumir esse enfrentamento do hospital, sai da secretaria, mas o Dr. Rogério
vou falar amanhã com o Dr. Rogério, se eu puder ir na posse dele. Atenção especial no serviço de fonoaudiologia desse município. Já foi referência, hoje, com a falta de investimento e a situação normal do trânsito, a gente sabe, por exemplo, esse mês foram cortadas horas extras, não podiam se pagar, não tinha orçamento, mas quando corta a hora extra de quem faz, corta a hora extra de duas fonoaudiólogas, que não são muito, são 6 horas semanais ou 8 horas semanais, porque faltam profissionais, e não vai ter condições de se contratar um novo fonoaudiólogo, você está adiando para que o SUS faça a cirurgia do implante coclear, que exige que depois do implante tenha 2 vezes por semana a questão terapêutica do acompanhamento da criança no ambiente, na cidade de origem. Então, é preciso olhar com cuidado, vários serviços, é mais um problema para a gente enfrentar, mas entendo que é um problema de trabalho, onde a gente traz para a vida, traz para o mundo, cidadania, jovens e crianças que passarão a escutar depois de muito esforço, e tratamento, e fonoaudiólogo, e fisioterapia da fala, há um esforço enorme, mas hoje eu conheci uma criança de 4 anos e meio, que fez já um implante há 2 anos, e consegue se comunicar 80%, vamos dizer, da pronúncia correta, consegue identificar as perguntas com precisão, você pergunta o nome, ela responde, pergunta a cor, ela sabe, então ela consegue escutar, aprendeu a falar. Então, precisamos olhar com carinho. O terceiro ponto é que, estou vendo aqui, tem 2 empresários aqui desse tema no plenário, trata de às vezes, eu tenho a impressão, não sei se os vereadores concordam, mas de certa forma a opinião pública, ela espera muito mais, às vezes, do que a gente pode entregar. E talvez essa seja uma visão que o cidadão... Vamos dar o exemplo da CPI do hospital. Já fizemos 2 ou 3 reuniões, é burocrático, é trabalhoso, temos que analisar documentos, mas, por exemplo, há pessoas que já estão achando ruim porque não foram convocadas para depor na CPI. Calma aí, ninguém aqui está querendo fazer caça às bruxas ou perseguir politicamente A, B ou C. Nós estamos querendo descobrir qual foi o fato gerador que gerou a crise financeira na ProSaúde. E se Araucária teve algum envolvimento, por exemplo, da ProSaúde, do jeito que aconteceu em Campo Limpo Paulista, que estourou lá no programa CQC. Então, para saber aquelas denúncias lá do CQC, que lá era uma questão de superfaturamento, que recebiam e não prestavam o serviço, para saber se a ProSaúde fazia isso no município ou não. Mas esse caso especial, que trata do secretário de obras, que protocolou na Câmara um pedido de abertura de CPI para investigar determinados contratos. E a empresa, na verdade, um diretor da empresa, protocolou uma outra denúncia em referência ao secretário. Aonde que eu acho que a gente tem com bastante calma, porque nós estamos, veja bem, tratando de uma coisa pública, de uma situação privada. A situação do secretário, que figurado na denúncia do empresário, envolve o envolvimento dele como secretário na vida pública. E eu fiz uma análise jurídica hoje, eu acho que é importante a Câmara se reunir, porque quando se trata de mandatário, no caso, mesmo ele não estando vereador, ele é vereador eleito, há um tratamento diferente. Ele não pode ser foco de CPI. A CPI, no caso, para investigar o que ele recomenda, temos que ver se há viabilidade, porque nós suspendemos, para poder acelerar a CPI do hospital, a CPI da Petrobras, inclusive como lamentação profunda do secretário de Planejamento, porque trata de investimento que a Petrobras deixou de fazer nesse município, no estudo de impacto de vizinhança, que a gente acredita que seja em torno dos 30 milhões. A gente sabe do trabalho que dá elaborar essa CPI, mas a Câmara deva se pronunciar com relação a outra denúncia, que não é um pedido de CPI, evidentemente, deveria ser uma comissão processante, para saber se é o caso, fazer uma análise de valor. E entender que se há ou não um interesse privado, ou um processo administrativo formal elaborado na prefeitura. Tive informação, inclusive, que a empresa vai protocolar formalmente na ouvidoria, que é o caminho, abrir o processo administrativo, vai contratar ou não uma equipe jurídica para defender os interesses de A, B ou C, mas eu vejo que a gente tem que ir com calma para não tornar essa questão uma questão política. A gente vive num momento eleitoral e vamos ser acusados de estar beneficiando A, B ou C, de partido A, B ou C, e eu me recuso a fazer papel de
e mesmo os colegas comentam, sou candidato, mas me recuso aqui a vir usar o espaço da Câmara para me beneficiar de tal situação com relação à candidatura A, B ou C, tanto de deputado estadual, deputado federal, de governo. A gente fala do ponto de vista macro, é evidente que hoje vão se falar da questão do resultado da pesquisa, que foi divulgada agora no Jornal das 19 horas, porque aqui é um conjunto de forças, há pessoas que representam os 3 candidatos principais do governo do Estado, então vai se falar, mas não admito. Assim como não admito que também é uma pena que tenha uma ausência de alguns vereadores aqui, mas, por exemplo, hoje eu me senti absolutamente constrangido quando, que veja bem, o fato do vereador se expor aqui e defender a sua opinião, não quer dizer que eu sou contra a pessoa A, B ou C, que procura A, B ou C de vereadores para tentar encaminhar um projeto aqui na casa, de maneira alguma. Eu fui cobrado por um empresário hoje, que eu achei que ele fosse me dar um tiro, Pedro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu faço questão de dizer que não é isto. Foi aquela discussão que tivemos aqui no ano passado, motivo de extraordinária, não sei se foi no semestre ou no começo do semestre, período antes do recesso, da questão daquelas leis de reforma da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, aquela reforma que saiu da discussão, e que eu insisti, e para mim ficou resolvido, a partir do momento que vereadores assumiram, o que eu estava discutindo, a questão do procedimento, que a Câmara deveria respeitar o que diz seu regimento e a lei orgânica, de se identificar na emenda, e essa emenda foi aprovada, eu votei contra, sem estar aqui, foi os 2 votos que eu tive contra, tive que acabar votando contra uma das emendas que estava conjunto, justamente por não estar destacado, mas exerci o meu direito quanto cidadão, e em momento algum eu ofendi a família de empresário dessa cidade, eu tenha citado o nome, dizendo que esse empresário estava fazendo lobby por aqui, mas infelizmente, este empresário confirmou que esta informação ele teve de colega vereador, que eu vou buscar esclarecer, porque a prerrogativa do vereador defender a sua posição e de tornar claro no microfone, aquele momento da reforma do plano diretor, eu fui contra, por quê? Porque quem deveria ter trazido para a Câmara a questão da alteração daquela emenda, é um troço que a população nem entende. É uma questão muito técnica, mas era o próprio executivo não ter o legislativo que se expõe a fazer uma emenda e ficar aquela discussão toda, que felizmente o presidente entendeu, a gente parou de discutir. Mas quando eu encontro a pessoa hoje, e a pessoa notadamente com raiva da minha pessoa, eu falei, olha, você vai me desculpar, mas eu não vou levar o meu mandato na fama de que fiz acordo, fiz acerto com a empresa A, B ou C, ou com o grupo empresarial A, B ou C. Nosso mandato é livre, jamais acusei, ele não fez isso. Então, inclusive, falei, olha, vou falar hoje à noite. Não fez. O que ele, inclusive, procurou várias pessoas. Eu falei, olha, o que as pessoas com relação ao plano diretor? Nós aprovamos nessa casa R$500 mil, que vai ser contratada uma consultoria para fazer a reforma do plano diretor. As pessoas que têm um interesse legítimo, porque a gente vê a cidade sem investimento, os empresários afugentados dessa cidade, porque num terreno que é valorizado por R$1,5 milhão, você vai ver, consegue construir 4 pavimentos, só o terreno vai custar 350 mil cada andar. Evidente que não vai ser vendido esse meio. Então precisa ser alterado sim, mas o Estatuto da Cidade, as nossas leis municipais estabelecem um ritual, é audiência pública e conferência. E nas conferências tem que ter delegados, e os delegados são indicados pela sociedade civil. Então o que eu defendo, e me ofereço enquanto advogado, precisa de 7. Junta 7 agentes, por exemplo, 7 engenheiros, monta uma associação de defesa de direitos dos engenheiros civis. Junta 7 arquitetos, monte uma associação de defesa de direitos dos arquitetos. Junta 7 corretores de imóveis, monte uma associação dos corretores de imóveis. Junta 7 donos de imobiliária, monta uma associação. Se credencie para ser delegados e defendam o direito do investidor nessa cidade, mas de maneira legítima. Atenda o edital, convoque, eleja seu delegado e participe das audiências públicas para reformar a lei do plano diretor do município. Eu acredito que era isso, presidente, e reforço aqui o compromisso de que o mandato tem que servir de voz e de atos de voz para aqueles que não têm. Então, a insistência nossa com relação ao Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as famílias dos autistas e tantas outras pessoas
do cidadão da Araucária que precisa e merece hospital. É porque esse cidadão não encontra mais voz na política, não encontra mais voz de maneira geral, vide a projeção que teremos da própria eleição. As pessoas, mais de 50% de indecisos, com a projeção de mais de 40% de voto nulo. O cidadão já não mais acredita no político. E eu digo do jeito que falei numa casa, que as pessoas falam, não, o político está igual cachorro. Eu falei, está pior que cachorro, porque cachorro tem os outros que cuidam ainda. Agora o político não. Mas nós fizemos uma opção. E eu digo sempre, e o governador Beto Richa disse aqui sexta-feira, sábado em Araucária, político não é indicado, político é eleito pelo povo. Então, temos que abrir os olhos. Temos que prestar atenção de quem nós vamos escolher para nos representar, porque nós escolhemos. E depois que passa a eleição, tiver 40% de voto nulo, e a gente pegar o resultado eleitoral e ver que elegeu sempre os mesmos, de novo, porque são as pessoas que apostam nisso, que vem faltando 20, 30 dias. Olha a quantidade. O Paraná tem 30 deputados federais, 54 estaduais. Nós estamos numa cidade a 20 quilômetros de Curitiba. Você conta nos dedos os candidatos que estão fazendo algum tipo de campanha. E ainda uma interpretação, eu entendo do ponto de vista inconstitucional, mas respeito, de vedar determinadas propagandas que a lei eleitoral autoriza, como o cavalete. O que é vedado no cavalete é abandonar o cavalete, mas não usar o cavalete. Como pouca, às vezes o candidato, eu digo assim, a campanha é muito longa para o eleitor, mas muito curta para o candidato com uma estrutura pequena, ou o candidato que tenta divulgar o seu nome. Porque a tendência é esta, baixíssima renovação, e este é o discurso. Inclusive, é um deputado federal que propôs uma proposta de emenda à Constituição, reduzindo de 90 dias a propaganda eleitoral para 45, e na televisão de 45 para 15. Aí sim vamos viver o fim da renovação, da possibilidade que a B ou C tem de defender uma bandeira, de se fazer conhecido, e a limitação, inclusive, até da própria tecnologia. Se você mandar SMS aí para muita gente, e o eleitor se ofender, arrisca você levar uma multa de 10 mil reais porque mandou uma SMS para alguém pedir o voto. Agora eu pergunto, de que forma que o candidato vai fazer campanha? Se ele está vedado, não pode isso, não pode aquilo, é uma restrição absurda. E a gente acaba vendo os políticos tradicionais esbanjando um monte de dinheiro, comprando liderança, fala comprar liderança, eu não digo comprar, eu digo vender liderança, porque o político desconhecido, ele acaba tendo uma estrutura, ele vai visitar A, B ou C. Agora, a pessoa que se vende para trabalhar para A, B ou C, essa que é a questão da discussão. Mas é isso aí, o seu vereador Ismael queria pedir uma... Não, eu acho que eu falo nos 5 minutos, Pedrinho. Falo nos 5 minutos na explicação, pessoal. Tá bom, presidente, muito obrigado. Ok, Paulo. Eu quero falar a respeito da questão da CPI. Né? O vereador colocou lá, nós abrimos uma CPI aqui, que foi da Sanepar. E foi concluída, né, vereador? 100%, relatório, né? Então, temos a segunda, que foi aberta, que é a questão da Petrobras. A Petrobras só não foi à frente, deixar bem claro, né? Esgotou o prazo onde a comissão tinha para fazer e as coisas não andaram. Então, ela foi cancelada, certo? Por esse motivo. E o Paulo comentou a questão da possibilidade de abrir uma CPI quanto à denúncia da empresa. Aliás, desculpe, então são 3. É a do hospital, que foi aberta agora, né? O pessoal cobra, tenho falado até na imprensa, tem comentado, se abriu muito tarde. Não é assim para a gente abrir uma CPI tão rapidamente. Tem que, conforme vai acontecendo os casos, que a gente vai ver a necessidade de se instalar uma CPI. A CPI, deixar bem claro, não é o presidente que abre, que instala a CPI. Né? Em si, o plenário. Né? E para isso acontecer, precisa que venha até a mesa um requerimento composta por 1/3 dos vereadores de assinatura. Daí ela pode ser instalada e aberta. Do contrário, não é possível. Eu não tenho essa prerrogativa para abrir uma CPI. Correto? Então, deixar bem claro,
A primeira da Sanepar foi 100%, onde o vereador Paulo é o presidente, o relator era o Vanderlei. Ela se concluiu, né? A questão agora de apurar os culpados, isso é o Ministério Público, aos órgãos competentes, né? Onde a gente levanta as irregularidades todas e passa aos órgãos competentes. E volto a falar, a do hospital está andando, está bem adiantada, né? A comissão onde o presidente é o vereador Josué, ela já foi solicitada todos os contratos, que é o primeiro andar da CPI, é verificar todos os contratos e, posteriormente, eu acho que quem iniciou o contrato junto à ProSaúde lá, o ex-secretário de Saúde, doutor Haroldo, né? Então, o Paulo também faz parte, me corrija aí, mas acho que é nessa linha que vai desenvolvendo a questão da CPI. Presidente, se o senhor me der 1 minuto, eu não falo no mês 5. Se o senhor me der, continuando no assunto do Então, senhor... 1 minuto. Um minuto. Encerrou. Eu só para esclarecer, presidente, que na sessão passada foi comentado a respeito da CPI do hospital, como o senhor mencionou agora, que já foi feita a comissão e está começando a andar aí para fazer as investigações ou apurar os fatos de quem é os culpados, e isso é o Ministério Público que vai definir quem que é os culpados. Na sessão passada, eu e o Paulo, nós comentamos aqui, e que veio uma denúncia de uma empresa para esta casa, e veio também um pedido do secretário de Obras, Clodoaldo, vereador licenciado, pedindo para que se abrisse uma CPI contra essa empresa. E isso que foi comentado na sessão passada. Só para deixar bem claro que ninguém aqui, nenhum vereador, nem eu, nem o Paulo, nós citamos que íamos abrir uma CPI. Nós já comentamos que se tivesse a possibilidade de andar junto a CPI do hospital e a CPI que o vereador, e que não tem validade nenhuma, porque ele veio por louco, ele veio aqui e pediu, como o senhor mesmo falou, um requerimento que tem que ser feito pelo vereador e assinado por 1/3 dos vereadores para que se tenha validade essa CPI. Ele simplesmente fez uma denúncia. Então, eu acho que o doutor Rogério até quer fazer o pedido para o doutor Rogério arrumar uma camisa de força para o secretário de Obras, que ele deve estar ficando louco. Então, em momento algum, eu e o Paulo aqui falamos que ia... Então, nós vamos despachar para a comissão, e a comissão que resolve. Não, eu deixei bem claro também, quando eu quis falar... Porque hoje ele esteve aqui... Eu quis deixar claro, que exatamente, eu quis deixar claro que aqui ninguém solicitou, tá? Deixa bem claro. E o parecer jurídico da Câmara deu por arquivamento tanto da empresa como do secretário. Porque no entendimento do parecer jurídico, ela não tem como a empresa entrar com pedido, né? Até acho que a empresa que resolva lá, presidente, que vão lá então, no Ministério Público... a empresa, lá, e nem menos ainda o secretário que é o acusado, nem ele pode. Então, deixar bem claro que o parecer jurídico aqui da Câmara optou por arquivamento. Então, é só deixar bem claro. Mas ninguém aqui, em momento nenhum, pediu para se abrir CPI. Obrigado, presidente. Ok? Indago as comissões sobre algo a apresentar? Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Solicito a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 023/2014, iniciativa do vereador Alexandre Gottfried. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a retirada da ordem do dia para que a gente possa receber as emendas da vereadora Adriana e do vereador Paulo, que eu acho que não deu tempo para esta sessão. Então, pedir para retirar para pôr para a próxima. Então, a pedido do autor, fica retirado da ordem do dia o projeto de lei número 023/2014, de iniciativa do vereador Alexandre Gottfried. Presidente, só para informar o porquê, porque a emenda que eu apresentei, inclusive eu falei para o pessoal do Conselho, que tratava da destinação da multa para o fundo do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. E daí, como está dependente dessa regulamentação, por isso que eu pedi para o vereador retirar aí. Ok. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça leitura da súmula do projeto de lei número 024/2014, de iniciativa conjunta dos vereadores. Súmula. Altera a emenda e demais dispositivos da Lei Municipal número 522, de 31 de maio de 1978, na forma em que especifica. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura
do parecer geral terminativo número 110/2014, Comissão de Justiça e Redação. A de número 087/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. A de número 001/2014, a Comissão de... Todas as comissões, então. Parecer geral terminativo de todas as comissões desta casa. Tem como relator todos os membros, todos os vereadores. Aqui desta casa, menos a assinatura do presidente, porque não há necessidade. Em discussão, ao parecer? Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1670/2014, iniciativa do prefeito municipal. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 2.100.000 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente no valor de R$ 2.100.000, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Presidente, só uma Com a dúvida. palavra, o vereador Paulo. Porque nós fizemos a leitura e aprovação daquele parecer terminativo, mas temos que fazer a leitura do projeto do parecer, porque o projeto está na ordem aqui, porque nós vamos votar o projeto também. Sim. O projeto vai ficar aprovado, né? Mas nós temos que fazer a leitura, pregoar o projeto, dizer que o projeto 24... Fala do parecer. Não, porque nós senhor leu o parecer. Tudo bem, nós aprovamos aquele parecer terminativo em conjunto. Certo. Mas o projeto de lei, nós temos que votar o projeto de lei. Mas então é esse? Mas Não, não esse é? Não, esse é dos 2.100? Ou é esse aí? Esse aí. É esse aí, então, desculpa, presidente. É esse. É que eu confundi aqui, está com o xerox, está na ordem inversa. É que essa correria da campanha, vereador, Fica doido, né? não é fácil. Não, é doido, verdade. fica doido. Eu sei que é bem difícil, eu faço ideia, tanto para o senhor como a vereadora Adriana. Aí, Você né? vê, a vereadora veio até com o broche, que é vedado, mas ela faz questão de colocar Mas então aqui. tá bom. Olhe, vereador, por favor. Por favor, então vamos manter a Mas ordem. é que fica bonito, pode deixar, vereador. Em discussão, a súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1670. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º, vereadora. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento Geral vigente a natureza de despesas e fontes de recursos no programa de trabalho abaixo especificado. Fundo de Previdência do Município de Araucária. Fundo de Previdência Municipal, manutenção das atividades do Fundo da Prefeitura do Município de Araucária. Acréscimo total R$ 2.100.000. Rubricação e fonte, descrição, obrigações tributárias e contributivas, alteração, R$ 2.100.000. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta lei, serão utilizados recursos provenientes da apuração do superávit financeiro do exercício de 2013. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2664/2013, de 19/12/2013. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício de 2014, anexo 1 e plano plurianual 2, em valores iguais aos desta lei, no órgão, programa e projetos, atividades respectivos nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do Município de Araucária, 18 de agosto de 2014. Em discussão?
Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis, permanentes como estão, vereadores contrários, se manifestem. Então, fica aprovado o projeto de lei 1670/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça leitura do parecer número 111/2014, Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 111/2014 da Comissão de Justiça e Redação tem como relator o vereador Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permanentes como estão, vereadores contrários, se manifestem. Solicita ao vereador Josué para que faça leitura assuma o artigo 1º do projeto de lei 1661/2014. Súmula. Institui o Dia do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, conforme especifica. Artigo 1º. Fica instituído o Dia do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, a ser comemorado anualmente no dia 6 de julho, integrando ao calendário oficial de eventos do município. Em discussão? Parágrafo único. A comemoração suscitada no caput desse artigo não tem o objetivo de instituir feriado no âmbito municipal, visa apenas instituir data comemorativa buscando valorizar os profissionais que fazem parte do sistema SUAS no município de Araucária. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permanentes como estão, vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita ao vereador Josué a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 18 de julho de 2014, Orizano José Ferreira, prefeito municipal. Em discussão? Presidente. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Não, parabenizar a iniciativa, porque o trabalhador da assistência social, que tem a lei orgânica da assistência social como a sua referência, a sua cartilha, integra o Sistema Único da Assistência Social, tem uma missão, porque é trabalhador vinculado, é como o trabalhador da saúde e o trabalhador da educação. Tem uma missão difícil, trabalham nos CRAS e nos centros de referências da administração municipal, fazem um trabalho de alcance extremamente importante para a assistência social do município. Está de parabéns, então, a partir do próximo ano, aí, todo mês, dia 6 de julho, é o dia desse servidor. Era isso, presidente. Continua a discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1661/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura do parecer conjunto número 112/2014, Comissão de Justiça e Redação, do número 88/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 112/2014, da Comissão de Justiça e Redação, e número 88/2014, da Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator o vereador Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não em discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1664/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 35.000 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral vigente no valor de R$ 35.000, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente a natureza de despesa no programa de trabalho abaixo especificado. Órgão 40, Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária, Gabinete do Presidente, manutenção das atividades da CODAR, tipo de alteração acréscimo, total R$ 35.000. Descrição, ação e fonte, descrição, obrigações patronais, valor, alteração R$ 35.000. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Solicita a vereadora Adriana a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e ao total da seguinte dotação. Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária, Gabinete do Presidente, manutenção das atividades da CODAR, rubricação, fonte de descrição, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, valor alteração R$ 35 mil. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa a leitura do artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2664/2013, de 19/12/2013. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora Adriana Costa a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício de 2014, anexo 1 em plano plurianual, anexo 2 em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos, atividades respectivas nos termos dos artigos 166, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita a vereadora para que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do Município de Araucária, 6 de agosto de 2014. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1664/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Solicita ao vereador Vanderlei para que faça a leitura do parecer número 113, 2014, Comissão de Justiça e Redação, de número 89, 2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 113/2014 da Comissão de Justiça e Redação e 89/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao plenário, se é possível, o projeto 1669/2014, ler por capítulo. Pode ser? Então, dessa forma, vou solicitar ao vereador Josué para que faça a leitura em capítulo do projeto de lei número 1669/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Súmula. Altera a Lei Municipal número 2612/2013, de 18 de setembro de 2013, compatibilizada pela Lei número 2717/2014, altera a Lei Municipal número 2622/2013, de 29 de outubro de 2013, compatibilizada pela Lei número 2718/2014 e altera a Lei Municipal 2664/2013, de 12 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Capítulo 1 do Plano Plurianual. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então fica... Presidente, só para ajudar, capítulo 1 do plano plurianual tem como artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Isso. O doutor José, acho que só leu o capítulo. Não sei se falou, é porque o doutor falou José contra está o artigo. vermelho, com a pressão alta. Não, então pedir para o vereador Josué que leia novamente o capítulo 1 só. Capítulo 1 do Plano Plurianual, artigos 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita ao vereador Josué a leitura do capítulo 2. Capítulo 2 das diretrizes orçamentárias, os artigos 5º, artigo 6º, artigo 7 e artigo 8º. Em discussão ao capítulo 2º? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita ao vereador Josué a leitura do capítulo 3 do orçamento. Capítulo 3 do orçamento anual. Artigos 9, artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13. Em discussão?
Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1669/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Passaremos a explicação... Não, desculpe. Mas isso no final. Sim, passaremos a explicação pessoal. Com o primeiro inscrito, o vereador Vanderlei. O senhor tem 5 minutos. Presidente, a todos presentes, aos nobres vereadores, vereadora, gostaria apenas de solicitar ao senhor que enviasse a família do grande amigo Augusto Gadonski, que infelizmente perdemos essa semana, voto de pesares em nome de todos os vereadores desta casa, grande parceiro, amigo de todos, cidade, não tenha dúvida, que sentiu muito, foi uma grande perca, né, Zal? Estávamos lá junto, lá, e notamos isso, a tristeza, não das pessoas que estão próximas ali só, como a cidade ficou triste com a perca de um grande amigo. Então, que em nome de todos os vereadores, em nome da casa, que fosse enviado o voto de pesares. E também apenas agradecer a presença do Sr. João do Mercado Rony aí, enfim, a cada um de vocês, meu muito obrigado aí pela presença. É isso, obrigado. Com o próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio, 5. Obrigado, presidente. Também na mesma linha de voto de pesar para a família do Gadonski, especialmente porque você vê a situação do acidente do Gadonski, no local que passava pelo menos 3 ou 4 vezes por dia. E é preciso, inclusive no sábado, a visita do governador do Beto Richa, aqui em Araucária, o Alex, até no pronunciamento, fez uma menção à família do Gadonski. E depois, em off, eu conversei com o Marcelo, filho do governador, e com o governador. Eu acho que nós, vereadores, deveríamos fazer um pedido formal para o governo do Estado, já que se trata de uma PR, porque o aumento da velocidade média daquela rodovia foi muito grande nos últimos tempos, e, infelizmente, as passagens de nível, que não tem como resolver, é evidente que não tem verba para fazer trincheira, mas é preciso ter uma contribuição do Estado para que não sejam, por exemplo, da Estrada da Campina junto com a da Roça Velha, é junto, a da Colônia Cristina, aonde o Gadonski morreu, com a entrada do condomínio dele, é na mesma linha. Então, o cidadão sai de uma entrada para uma outra e cruza a rodovia, as duas pistas. E foi o que acabou vitimando o nosso amigo Gadonski, e durante a semana a gente tinha feito contato, inclusive político, com ele, uma pessoa absolutamente do bem, sua família, um velório que ficou mais sofrido porque demorou para a chegada do corpo. Eu fui na família, era em torno de meia-noite, ainda não havia chego o corpo, depois chegou e foi velado, enterrado no dia seguinte. Então, um velório extenso, sofrido, uma pessoa do bem, líder comunitário, inclusive, se não me engano, tinha festa programada na comunidade, foi cancelada, ajudava a Escola Especial Agrícola, tudo o que podia, visto que morava do lado da escola, fornecia à sociedade a chave, o Gadonski confiava a chave da sociedade para a diretora da Escola Especial, para as Padre José Anuso. Então, eu acho que vale a Câmara, enquanto nós, políticos, porque eu fui cobrado no velório, de que a gente não fez nada, que a gente não faz nada, aquela cobrança que todo mundo sabe. Mas eu acredito que nós deveríamos formalizar um pedido para que se construa, para que como se faz, descase as entradas do lado e do outro da rodovia. Que o município entra com a sua parte, mas quando chega na área de recuo, que tem a ver com o do governo do Estado, é preciso fazer as alças de lateral. Então, para uma pista, para a pessoa cruzar, ela tem que andar numa mão, fazer o balão no local certo e retornar. E nós temos daqui, desde a entrada da Campina das Pedras até lá depois do Campestre, nós temos 3 ou 4 entradas que têm essa coincidência dos dois lados da pista. E, por incrível que pareça, essa foi aquele caminho que todos nós devemos cuidar, aquele caminho que nós fazemos todos os dias, que é o mais perigoso. Ele cruzou de um lado para o outro, se não me engano, inclusive, com um pacote de pão na mão que comprava perto da comunidade que ele tanto ajudava e trabalhava. Então, voto de pesar para a família e que Deus conforte aquela família. E comentar só rapidamente, está acabando os 44, quase o valor da pesquisa do Beto Richa, ali, passando, divulgado agora há pouco. O governador Beto Richa veio a Araucária sábado, fez uma caminhada, aí o Vanderlei levou o governador para visitar as obras do asfalto. O governador deu uma adiantada na obra. E é engraçado, Pedrinho, só vou pedir mais um minuto se estourar, porque eu fui convidado e me ligaram para aparecer lá um pouco antes, que o governador tinha realmente adiantado a agenda,
E eu fui, encontrei o ex-prefeito Albanor na caminhada, fiz foto, publiquei no Facebook, mas é incrível como esse tipo de coisa causa um certo furor. Inclusive o secretário de governo veio hoje aqui na Câmara, tinha vereador mostrando, olha aqui o vereador, tenho respeito pelo prefeito, pelo ex-prefeito Zezé, andei com ele, fiz foto, dei risada, brinquei com o Vanderlei aí, né, Vanderlei? Porque do Vanderlei eu fiz uma placa, inclusive, que eu tenho a foto do Vanderlei da campanha passada, assim, abraçado comigo, para a gente ter um clima mais leve. Infelizmente fui hostilizado por pessoas que não têm o espírito político do ex-prefeito Albanor, dentro do comitê, que eu vou dizer para os senhores, o Ábido é meu amigo, as pessoas que organizam meu amigo, mas ainda falta um pouco de prática para mobilizar pessoas em Araucária. Não adianta, o cidadão não paga 5,40, 2,70 para ver nem governador, nem candidata a governadora, nem ex-governador, nem aqui, nem em Campo Largo, nem em Curitiba. Então, como o comitê, opção de fazer aquele comitê foi um comitê central, se imagina que vá as pessoas da cidade e tal, mas não vai. Se não tiver uma mobilização bem feita, então parabenizo aqui o vereador Vanderlei, eu levei o pessoal que está comigo andando aí pedindo voto para o Beto Richa, o Vanderlei eu acho que da estrutura também foi, o Alex, o Beto, até me surpreendeu, né? O Beto deu um discurso forte para o Beto Richa lá, fiquei admirado. Meus parabéns aí, o Beto. Faltou o PSL. O PSL não foi. Desculpa interromper, até porque eu já dei um minuto para o senhor, mas certo, não tem problema. é que eu não vi ali estourando. A verdade é o seguinte, o Vanderlei é tão rápido, tão ligeiro, né? Que quando vocês pensam que estão indo, ele está voltando. Né? Está voltando, exatamente. E isso aconteceu também com o vereador Roberto, coitado, né? Ele nunca atrasa, né? Quando ele estava tomando banho, o Vanderlei já estava lá no Industrial, passeando com o governador. Já tinha andado todas as ruas lá no Industrial. Então, ali estava presente o vereador Cabrini também, o vereador Alex, o Vanderlei, o Beto. Faltou o PSL, que o Ismael Padilha não pôde estar presente. O PSL agradeço mais as boas-vindas que tive naquele comitê, apesar de algumas pessoas que acham que pelo fato, na verdade é pelo fato da gente, talvez até ter coragem, ou não, parabenizo. Cada dia eu me olho no espelho e vejo a campanha maravilhosa da vereadora. Coragem, né? A gente tem um pouco de coragem para enfrentar, e tem que ter mesmo, senão não adianta. A vida, rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, parabéns aí pela iniciativa, mas eu acho que a gente precisa dar uma mobilizada maior. E é que deu um susto, né? A pesquisa aí assustou o pessoal do 15 e do 13. Nem somado alcança o 45 do Beto Richa. O próximo, o vereador Pedro da Gazeta, PMDB, com certeza vai querer falar do Riquelme. Coordenador, né? Baixou a pesquisa. Senhor presidente, eu só queria até que o Paulo falou referente à pesquisa. Eu sou do PMDB e mesmo que o Requião tivesse com 5%, eu estaria apoiando ele do mesmo jeito. Só com o toco da espada, mas a gente vai até o final. Eu dei minha palavra para ele, sou do PMDB e vou apoiar ele. Mas eu acho, Paulo, que essa crescida grande do Beto, agora na reta final, acho que foi a questão dele ter vindo ontem em Araucária. Entendeu? Ele cresceu muito rápido, mas essa pesquisa deu um retorno rápido para o Beto. Então, eu ainda sou Requião, deixar bem claro, ainda fico sozinho aqui. Só eu com o Requião, mas eu vou com o Requião até o final. Então, era isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Pedrinho, se permite um pouquinho do seu tempo ali? Não só para dizer que é interessante falar com o Gustavo Fruit sobre a pesquisa, porque ele entende bem, né? As pesquisas, como colocam ele lá atrás, e depois o segundo turno ganha a eleição, isso é importante. Ele era um dos últimos a ganhar para prefeito, não era, na pesquisa? Tá bom. Não acabou a guerra ainda, né, vereador? Não. Mas eu vou falar um pouco sobre o futuro secretário de Saúde, que está tomando posse amanhã, às 9h30. Acho que todos os vereadores foram convidados, né? Se não for, em nome do prefeito, estou estendendo o convite a todos a participar, né? O prefeito Lisandro está tentando, pelo menos, né, Caio, dar uma acertada. Ô, Júlio, dá uma caprichada no meu microfone aí, que está meio ruim. Aí, então, vem tentando, pelo menos, consertar e acertar. Até na semana passada, estive lá, né, conversando com o prefeito, digo, ó, Lisandro, o Lisandro eu respeito, tenho o maior carinho pelo Lisandro, tal, sou muito grato na oportunidade lá atrás que ele me deu, mas o prefeito,
que me desculpe, ou vai tomar algumas atitudes, alguma posição, né? Ou então eu não posso continuar fazendo parte da política do prefeito, porque isso aqui é um prejuízo para todos, não para nós só os políticos, mas sim para ele mesmo e sim para a população, né? Então, deixei bem claro, não é nada contra, sei que ele tem vontade, de repente não tem acertado. A questão do secretário de saúde é o terceiro nessa gestão, o sindical, né? Tomara a Deus, né? Vamos torcer muito, que dessa vez ele acerte, né? Que diz o ditado, deu o tiro certo, né, Ismael? Porque sabemos, eu não posso falar muito do Dr. Rogério Campa, ex-prefeito do município aqui de Araucária. Na época, em 88, que eu esteve aqui, eu não estava em Araucária, estava ausente do município, não participava da política, né? Então, não acompanhei o trabalho. Mas, segundo as informações, o doutor Josué até pode confirmar, é uma pessoa bastante competente, né? Vamos torcer que ele faça, consiga corrigir, pelo menos de imediato, o básico da nossa saúde, Paulo, né? Falar do doutor Cláudio, né? Conversar com todos os vereadores aqui, ó, é unanimidade, né? A gente viu o esforço desse médico, o doutor Cláudio, secretário, guerreiro, né? Digo guerreiro porque ele arregaçava as mangas e pegava e ia para cima, né? Com ele não tinha que esperar mesmo. Mas, eu sempre digo, a diferença que a gente faz não é sozinho, é equipe, Paulo, né? Então, tudo que você vai fazer, né? Hoje, o Paulo candidato, a Adriana candidata aí, eles precisam contar com uma equipe muito grande para chegar, conversar com o eleitor, levar a mensagem, que eles não vai ser possível levar para 10, 15 mil pessoas a mesma mensagem. Que bom se pudesse, né? Mas sabe que não é possível. Então, você precisa contar com uma equipe. E assim, não é diferente. Doutor Cláudio, eu digo assim, meu modo de ver e pensar, ele assumiu um barco andando, que já estava com os tripulantes todos dentro, né? E não poderia, pegou uma equipe já formada, né? Não, me corrijo aqui se eu estiver errado, mas ele não formou uma equipe de administração. Exatamente, bem na greve, né? Bem lembrado. Então ele assumiu uma coisa assim, já história assim, uma bomba, mas sem estrutura assim de apoio por parte de uma equipe. E digo, a melhor equipe para hoje, né? Infelizmente, até estava conversando com o Pércio lá, e até ele justificou bem, né? Digo, precisa o secretário contar com o apoio do servidor público, do funcionário, né? Aí o Pércio falou, mas o pessoal estão boicotando o trabalho em todos os setores, por quê? Porque eles querem os avanços, né? Eles querem as horas extras, Paulo, você comentou ali, né? E não tem como. Então, fica difícil, mas temos que, assim mesmo, né? Diferente de quando assumi aqui a Câmara, chamei todos, efetivos, CC, de todos os vereadores aqui, né, e pedir o apoio de cada um deles, não só dos vereadores que eu tenho, mas de todos aqui, para a gente poder fazer uma administração diferente. E assim no Executivo, né? Questão, então, da saúde, por exemplo, o doutor Cláudio não teve esse privilégio, né? Talvez ele tivesse chamado um pouco mais, ele chamou a responsabilidade só para ele, mas tivesse pegado, dissesse, prefeito, eu vou assumir, mas eu quero formar minha equipe de assessoramento para me assessorar no dia a dia, né? Aí as coisas poderiam ser diferentes, porque vontade o homem tinha, né? Toda hora que se ligava, não importa o horário, o dia, nem nada, aquele homem, acho que durante o tempo que ele ficou à frente da secretaria, acho que ele não se afastou um minuto de frente da secretaria, né? Eu não vi um vereador, porque normalmente o vereador vem para o presidente aqui, precisamos ver aí porque o secretário não está atendendo. Então ele está de parabéns, né? Deve levantar a cabeça, saber que, né, que não é isso que o prefeito queria dele também, nem nós, aqui os vereadores, a população, mas acabou se perdendo pela questão de falta de uma equipe formada, né? Então vamos torcer agora que o doutor Rogério, assumindo, que venha fazer o mínimo de imediato, amanhã até vou participar, né? Se eu tiver a oportunidade de ter a palavra, vou cobrar junto a eles, né? Que venha o básico, que é pelo menos o papel higiênico, papel sulfite, receituário, né? Equipamentos básicos da saúde, que hoje a nossa população está sentindo dificuldade. Medicamento da rede, né, também, né? E como era no mandato passado, Adriana, até nós comentávamos aqui também,
E havia muitos funcionários, Godfrey, à frente da secretaria ali, que atendia o povo no dia a dia, boicotavam o prefeito. E isso não sei se não está acontecendo com o prefeito de Lisandro também. Que eu já vou entrar num outro assunto aqui, né, que eu quero amanhã contar com os senhores vereadores aí, alguém que me acompanhe até lá, para a gente ver uma situação que eu já vou passar aí, da questão da educação. Mas então vamos torcer, quero passar também, se tiver oportunidade amanhã, de falar para o secretário de saúde, o novo que está assumindo, que ele pode contar com o legislativo aqui, nós vamos apoiar da melhor maneira possível para que as coisas aconteçam, mas desde deixar claro, né, facilitar, agilizar aqui, Paulo, mas desde que ele faça por merecer também. Se ele chegar lá também, cruzar os braços e a gente vê que a coisa não está funcionando, Guilherme, ele vai ter dificuldade, pode ter certeza que ele vai ter que pedir as contas rapidamente. Né? Quero abordar outro assunto que hoje recebi uma denúncia, né, que diz um amigo nosso aí, eu falo porque eu estou documentado. Né? Então, eu recebi uma denúncia, né, por escrita, tal, bem fundamentada, até liguei para o prefeito na hora, né, quando eu recebi essa denúncia, né, para tomar as providências, né, é a questão da escola, colégio, Arnaldo Maia, lá no Tomás Coelho, Pedrinho. Né? Um cidadão me trouxe até mim, onde na agenda da criança, a diretora solicita. Ela solicita a criança que saia de casa com uma alimentação boa já, porque na escola não ia ter. E também mais ainda, que traga papel higiênico e produto de limpeza. Né? Liguei para o prefeito disse que ia tomar as providências, ia ligar, depois o secretário de governo me ligou, disse que não procede, está tendo, não sei o que está acontecendo, segundo informações, estão boicotando lá a administração, mas daí não é a administração, estão boicotando o povo, né? o cidadão. Né? Então, mas esse assunto aqui, gostaria de contar com alguns vereadores, com certeza o Vanderlei vai querer ir, o Pedrinho, que é do local. Eu vou ligar amanhã para a secretária de Educação, né? Se essa empresa quiser nos acompanhar, Valdir Clay, amanhã lá, acho que é muito interessante, né? Vamos apurar. Então vai ser assim agora. Se eu, por exemplo, não tenho muito tempo, nós não temos tempo de ir até, porque os problemas são bastante. Se você começar a sair atrás dos problemas aí, nós vamos ficar doidos. Então, as pessoas nos tragam aqui, que nem no caso disso aqui, a gente já vai levantar amanhã e ver. Então, quando fala assim, esse aqui, eu sempre digo assim, não é contra o prefeito, nós estamos ajudando o prefeito, nós estamos ajudando a administrar. Né? As pessoas dizem, o Pedrinho agora é contra o prefeito. Eu nunca fui contra o prefeito, nunca vou ser. Né? Mas desde que ele mereça também meu apoio. Se ele não fazer por merecer, eu sempre falo para ele, dizendo, eu não quero nada teu. Não quero estrutura, não quero nada. Eu quero que você me ajude a te ajudar. Então, a nossa proposta aqui, desse legislativo, é fazer um trabalho diferente. E isso conta. Daí, como eu falei semana passada, estava indignado, né, muito revoltado, onde fui taxado também de vagabundo, todos nós aqui. Por quê? Né? Então, a gente não executa, mas a gente cobra, fiscaliza. Às vezes não é possível cobrar tudo, fiscalizar tudo. Mas vindo a denúncia para nós, pode ter certeza que daqui para frente vai ser assim. Nós vamos ajudar ao prefeito a resolver. Já que o secretário, que está à frente da pasta, não tem competências para resolver, nós vamos resolver, pode ter certeza. Informar aos vereadores e vereadora que o projeto de lei número 1663/2014, que já dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2015, está aberto para o recebimento de emendas e o prazo termina a sessão do dia 1º de setembro de 2014, semana que vem já, é isso? Então tem essa semana toda para os senhores vereadores, vereadora, né, para que possam fazer as emendas à questão na lei orçamentária de 2015, ok? Mas então quero só aqui agradecer a presença da imprensa, o Valdir Clay e o Caio Júnior, né, Caio? Que bom ver você hoje novamente prestigiando nós, né? O Caio não está mais à frente da emissora aqui, mas sempre está nos visitando, acompanhando, né, Caio? Muito obrigado pela sua visita, né? E o senhor João, do Mercado Rony lá, amigo do Vanderlei, né? Que bom, né? Diga esse rapaz, eles falam assim, isso aí é o melhor que encomenda, viu? Eles podem ter certeza. Mas que bom.
Obrigado pela presença aí, participe sempre. E o professor Hélio, nosso companheiro também, né? E a todos presentes, né? O Ego, né? Estou presente aí. E o pessoal em casa que nos acompanha através da internet. Um grande abraço a todos. Sobre as bênçãos e a de Deus, declaro encerrada a presente sessão.